perfeita, e aí nos tornamos ou vivemos algo desagradável, tanto aos olhos de Deus, como aos olhos de todos os irmãos. Porque o Senhor trabalha dentro da questão do alinhamento. O Senhor veio, medita comigo em relação a isso. O Senhor veio para se fazer cumprir. Ele deu 10 mandamentos, que Ele resumiu simplesmente em 2. E a mensagem que Ele trazia era: eu não vim anular a lei, eu vim fazer cumprir. Porque muitas vezes os mandamentos ficam tão distantes de nós, porque a gente não vive a boa e perfeita vontade de Deus. E quando nós não vivemos a boa e perfeita vontade de Deus, aquilo que nós escolhemos viver não se torna agradável. Nós vamos esses dias viver em uma contramaré. Você vai ver todo mundo se preparando, todo mundo, sabe, gastando o que não tem, mais uma vez, em uma festa temática, aonde eu e você não devemos ir. Porque quando chega o Natal, quando chega a Páscoa, ou outras festas temáticas, a gente vai junto, a gente compra árvore de Natal, a gente, sabe, entra em amigo secreto, mas quando chega o Carnaval, não é para nós. E aí a gente literalmente vai ter que andar contra a maré, literalmente. Talvez a sua carne vai dizer: olha, eles lá é que são felizes. Olha, eles lá é que estão curtindo a vida. Olha como eles estão no mela-mela. Olha como eles estão bebendo. Olha como eles foram para casa de praia. Eles estão se divertindo. Você vai ver jovens como você, aparentemente demonstrando uma felicidade artificial. Mas você receber isso, querido, dentro de você, é entender a boa e perfeita vontade de Deus. Porque se você entender a boa, perfeita vontade de Deus, isso não vai ser pesado para você, também vai ser agradável. Fala comigo, agradável. Porque a boa, perfeita vontade de Deus é agradável. Quando ela não é boa nem perfeita para mim, aí torna desagradável. Porque eu não posso cumprir a vontade de Deus pela metade. Tem que ser boa, perfeita, para se tornar agradável. Então eu queria que você fizesse uma oração agora com você mesmo, dentro das suas decisões. Esse carnaval você não vai porque você não quer, porque é uma decisão sua, ou é porque você não pode, porque você é crente? Queria que você orasse agora, meditando sobre a sua oração. Você não vai porque você não quer, ou é porque você não pode? Porque se você pudesse, você ia. Como no Natal, você foi. O que é que tem? Na Páscoa, o que é que tem o coelhinho da Páscoa? Né? Compra chocolate para os meninos. Dá pra gente quebrar tudo nesses tempos. Mas no carnaval, irmão, não tem como você comprar uma fantasia aí pro mela-mela. Se você fizer isso, você não está na boa e perfeita vontade de Deus. E aí o carnaval vai passar e você vai descobrir o que é ter quebrado princípios e vai começar a viver naquele mesmo lenga-lenga de uma vida desagradável na presença de Deus. Porque quem anda em pecado vive numa vida desagradável na presença de Deus. Ah, mas eu vou para a igreja, não sinto nada, porque você não vive a boa e perfeita vontade de Deus. E aí o sermão da igreja se torna desagradável para você, porque tudo que o pastor prega é para mim. Não é para você.
é para o seu pecado. Nós não somos contra o pecador, nós somos contra o pecado. Fala comigo, o pecado. Então, imagina o carnaval agora. Aquelas mulheres bonitas, seminuas, aqueles homens bonitos, vivendo, bebendo, curtindo, andando, rindo, gargalhando. Sabe, eles talvez esperam o ano todo por essa festa. É mais do que o Natal para eles. É mais do que a Páscoa para eles, ou outro feriado para eles. O carnaval é o carnaval, é esperado por todo mundo. E você não pode ir. Mas a palavra te diz que tudo te é lícito. Se você quiser ir, você pode ir. O problema é que não convém. Fala comigo, não convém. Porque a boa e perfeita vontade de Deus fala que eu devo ficar longe. E eu queria começar esse culto de hoje com essa oração. A oração motivando o seu coração a dizer para a sua alma e para a sua carne: eu não quero ir para o carnaval. Diga, eu não vou, não é porque eu não posso. Eu não quero ir para o carnaval. Você pode dizer isso aí? Diga, eu não quero ir, porque pastor, eu não vou mentir. Então vou fazer o apelo para você se converter. Porque o convertimento vem de saber as obras da carne, os desejos da carne e renunciar a eles. E eu quero começar esse culto de hoje fazendo um apelo a essa igreja. Nós vamos passar 7 dias sem redes sociais, 7 dias sem ver imoralidade, 7 dias sem ver o que eles vão curtir, 7 dias sem nos envolver nessa sujeirada aí, sem olhar quem foi, quem deixou de ir, quem traiu a mulher, quem deixou de trair. 7 dias sem saber dessa sujeira aí de fora. 7 dias se consagrando ao Senhor. Vai começar hoje, quinta-feira, até o próximo culto de quinta-feira. Se preciso for, você vai desinstalar os aplicativos. Por quê, pastor? Porque é no automático. Quem observa que é no automático? Eu abro o telefone, vou lá no... Eu abro o telefone, vou logo na rede social. É automático. Quando eu não abro, teve um aplicativo, irmão, que eu não tenho todos, mas eu instalei um, até para me brincar com a minha sogra nele. E toda hora de culto, o endemoniado estava aqui mandando mensagem para mim. Aí eu digo, Satanás, fala comigo, o diabo quer chamar a tua atenção. E ele usa essas coisas sim. E eu queria que agora você fizesse a primeira oração dessa noite, dizendo, eu vou desinstalar, se necessário for. Eu vou me afastar. Pastor, é obrigado? Nada é obrigado. A palavra diz, se você quer pecar, peque mais. Agora, se você quer se santificar, se santifique mais. Nada é obrigado, querido. Você não pode ir para o céu obrigado. Nós aqui dessa igreja estamos sendo convocados a fazer um tempo de consagração. Eles vão fazer 5, 4, 6 dias, não sei, de festa da carne. Nós faremos 7 dias de consagração ao nosso Senhor. Nossos olhos é para ver as coisas do céu. Nossa mente é para adicionar as palavras de Deus, e não essa imoralidade que vai ser mostrada esses dias. Alguém está aqui? Menos um crente para me animar. Menos um para dizer assim, amém, pastor, aleluia, glória a Deus, eu estava esperando por isso. Pastor, eu vou desestragar. Vai. E não vai fazer birrinha não. E não vai começar a inventar. É porque eu trabalho nisso. Sabe por que deixa de conversa fiada? 7 dias você vai tirar de consagração, Senhor. E essa sua depressão vai-se embora. Essa sua ansiedade vai-se embora. Essa sua frieza espiritual vai-se embora. Porque aquilo que te tenta é aquilo que os teus olhos veem, cheiram
ouvem. São os sentidos. Então se você quiser e puder, se sua fé for suficiente, coloque as mãos no seu coração agora e faça a sua oração. Diga: Senhor, é um desafio, mas eu quero consagrar meus olhos a Ti. Eu quero consagrar, Senhor, durante esses 7 dias, os meus ouvidos, o que depender de mim, meu Pai, eu vou fazer o possível para não me contaminar com essa festa da carne. E eu estarei em consagração a Ti. Diga: eu estarei em consagração a Ti. E que eu possa, Senhor, durante esses dias, criar um ranço contra esse tipo de pecado que tem vindo sorrateiramente e roubado a minha vida saudável em Ti. Diga: eu creio que essa direção vem do Senhor. Diga em nome de Jesus. A igreja diga amém. Diga para o seu irmão: o Senhor conta com você para lhe ajudar, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fale comigo: aleluia, glória a Deus. Queridos, domingo o nosso culto será pela manhã, às 9 horas da manhã. E teremos uma feijoada depois aqui para a gente fazer uma comunhão bem legal. Feijoada custa apenas R$15, tá bom? O individual, as crianças R$5. Para que você possa estar junto conosco, é só você entrar em contato para a gente já reservar, né, o seu prato para ficar bem organizado, amém? Fala para o teu irmão aí: domingo, o culto é de manhã e tem comunhão aqui na casa do pastor. A gente está organizando para a gente liberar a piscina para as crianças. Vai ser só para criança, porque a piscina é uma piscina medonha. Só dá para as crianças, tá bom? E a gente vai organizar direitinho para que elas possam se alegrar ali. Vamos receber o George, vai trazer a palavra dessa noite. Estamos na série Pequeno Profetas. Levanta as mãos para cá. Pai, aqui está teu servo, que de uma forma maravilhosa o Senhor possa usá-lo essa noite para falar aos nossos corações, Senhor. Nós sabemos que aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição é comida fresca, é pão quentinho. Então, em nome de Jesus, mais uma vez essa noite, o Senhor vai nos dar desse alimento. Usa o teu servo, guarda a família dele, guarda a casa dele, que nenhum mal aconteça a ele durante esse período que ele está aqui ministrando a palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. A igreja diga. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Fui incumbido de trazer a exposição ao livro de Miqueias. Vou usar a versão NVI. A palavra do Senhor veio a Miqueias, de Moresete, durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os que nele habitam, que o Senhor, o soberano, do seu santo templo, testemunha contra você. Veja, o Senhor já está saindo da sua habitação
ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele, os montes se derretem, como cera diante do fogo. Os vales racham no meio, como que regados pelas águas, que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó, senão Samaria? Qual o autor da idolatria de Judá? Acaso não é Jerusalém? Miqueias, ele é um profeta que tem muito pouco dado histórico. E você, às vezes, para ter uma ideia do que estava acontecendo, você vai ter que pegar dados dos seus contemporâneos, Oséias e Isaías. E ele profetiza no reinado de Jotão, de Acás e Ezequias. É um momento bem singular. Nesse tempo, a Síria estava em franca ascensão. Ninguém menos que Senaqueribe era o rei nessa época. E Senaqueribe foi o maior rei de toda a Síria, sendo ele quem fez o cerco contra Jerusalém, que é dito em Isaías e em Crônicas. Naquele momento, Ezequias era o rei e Senaqueribe faz um cerco a Jerusalém. Naquele momento, ele diante dos muros de Jerusalém, ele humilha Deus, e aquele é um dos últimos atos de guerra que Senaqueribe faz, que depois ele é morto pelos próprios filhos. Mas nesse momento, Miqueias, ele está pregando, ele está profetizando pouco antes de Samaria cair, reino do norte. Nesse momento, todo o Israel está dividido em dois reinos, reino do norte, cuja capital é Samaria, e o reino do sul, cuja capital é Judá. Os 2 primeiros capítulos, ele foca muito em Samaria, e o terceiro em Judá. Então ele começa a profecia dele. Quem é o pecado de Jacó, senão Samaria? E quem é o pecado de Judá, senão Jerusalém? Ele foca a crise do pecado nas capitais. É onde tudo começa. Neste momento é um momento de muita idolatria, muita corrupção, muita miséria, muita exploração. E o livro de Miqueias fala justamente sobre isso. Diferente de Isaías, Miqueias, ele não é aristocrata, ele não faz parte do círculo do rei. É como se eu dissesse que ele não era rico, como Isaías era. Ele não teve a educação que Isaías teve. Ele é mais um camponês. Ele era alguém que estava sofrendo que Israel, ele estava sofrendo por causa do pecado de Israel ali na base do povo. Ele era uma pessoa como qualquer um de nós. E por isso ele não fala quem ele é exatamente, porque não ia importar muito a descendência dele, quem ele era e de onde ele veio. Esse livro, ele não é um livro para os não cristãos. Ele não é um livro para as pessoas que estão lá fora. Ele é um livro para os cristãos, assim como ele foi um livro escrito para o povo de Israel. Ele não está falando somente das pessoas lá de fora, mas ele foca muito nos cristãos.
ele vai falar de corrupção, de abusos, de violência. No verso 7 ele diz: todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que eles juntam foi como ganho da prostituição. Com o salário da prostituição, tornar-se-á a ser usado. Essa palavra prostituição é uma palavra muito simbólica, porque Deus sempre mostra a idolatria como a prostituição do povo de Israel. Ele não está falando somente de prostitutas, embora existia as prostitutas cultuais do templo de Azera. E aqui ele está dizendo que esse povo, ele está ganhando dinheiro com a sua idolatria. Ele está ganhando dinheiro com a sua desonestidade. É como se, vocês lembram quando Jesus ele derruba as barracas em frente ao templo, e ele diz que o meu templo não será feito de comércio? É o que ele está falando aqui. Ele está usando o sistema de Israel, que deveria ser puro e santo, para ganhar dinheiro. Pessoas que deveriam ser santas e consagradas, justas e boas, estão enriquecendo com a idolatria e a desonestidade. Esse capítulo 1, ele começa a falar do pecado real do povo. E no capítulo 2, ele começa a falar dos pecados do coração. No capítulo 2, 1, ele diz: ai daqueles que planejam maldade, dos que tratam mal, dos que tramam mal em suas camas. Quando alvorece, eles os executam. O que Miqueias está falando é que ai daqueles que tramam mal em seus corações. A maldade de Israel não era algo somente público, estrutural. Quando a gente coloca a culpa de tudo no Brasil simplesmente nos políticos. Ele disse: Israel está sofrendo corrupção, mas a culpa é que esse pecado começa no coração de vocês. Vocês, como povo, é que são culpados por esse pecado. E ele continua, no verso 6 ele diz, do mesmo capítulo: não preguem dizendo aos seus profetas, não preguem acerca dessas coisas. Não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará. Eles queriam calar Miqueias pela pregação de juízo que ele estava dando. Então Miqueias fala no verso 7: eis que está sendo falado, o Espírito do Senhor perdeu a paciência, é assim que ele age. Em outras traduções vai ter: o Espírito do Senhor se encurtou, o Espírito do Senhor amoleceu, o Espírito do Senhor mudou. O que esse povo queria? Ele queria um Deus mais brando, mais manso, que aceitavam o que eles faziam. E aí Miqueias disse: Deus muda? Deus não muda. No 10 ele diz: levantem-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso, enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura, vinhos e bebidas fermentadas, ele será o profeta deste povo.
No verso 10 ele diz assim: vocês já estão longe da terra santa, antes mesmo de serem exilados. Vocês já estão distante do Senhor. Não há mais lugar aqui para vocês. Por isso Deus os levará para o exílio. E no 12 ele diz: vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir os remanescentes de Israel. Eu os juntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa plantagem. Haverá ruídos de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá diante dele. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Isso aqui é uma promessa para os remanescentes, para aqueles poucos que continuam fiel. Eles não querem que eles percam a fé diante do exílio que virá. No capítulo 3, ele começa a falar dos líderes do povo de Israel. No capítulo 1, ele fala sobre todo o pecado da nação. No segundo capítulo, ele fala sobre os pecados mais pessoais do povo. E no terceiro, ele vai falar sobre os líderes. E ele diz assim: assim diz o Senhor, os profetas que fazem meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigam, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noites sem visões, haverá trevas sem adivinhações, o céu se porá e o dia se escurecerá para todos os profetas. Os videntes se envergonharão, e os adivinhos, constrangidos todos, cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Ele fala sobre a corrupção da liderança de Israel, que absolutamente todos estão se vendendo suas profecias, vendendo suas palavras. Eles não temem a Deus. E no verso 8, Miqueias diz: quanto a mim, graça e poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão, e Israel o seu pecado. Miqueias disse que embora todos os profetas se desviassem, ele não se desviaria, que ele está sendo enviado pelo próprio Espírito do Senhor. E ele continua no capítulo: ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça, que pervertem todo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue, e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visões e visam lucros. Os seus profetas adivinham em troca de prata. Ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Isso daqui é muito emblemático. Existe um momento no reinado de Acás. Acás foi um dos piores reis, e ele vai ser dito aqui no final, ele vai ser mencionado. O pior rei de Samaria e o pior rei de Jerusalém, Acás. E ele era alguém que ele profanou o templo do Senhor. Ele confiou na aliança política com a Síria,
ele foi visitar os reis assírios, e quando ele viram os templos assírios, ele encomendou que fosse feita a mesma coisa no templo do Senhor. Ele sacrificou crianças, foi extremamente idólatra, e por fim ele fecha o templo do Senhor. Não há mais canto, não há mais sacrifício, não há mais nada. Existe um momento que Samuel vai até Acaz, e eu acho que Deus considera que ele é da linhagem de Davi. Ele é considerado por aquilo que Davi fez e não por aquilo que ele fez. E Deus dá uma chance. Se é falta de confiança em Deus que falta em Acaz, Isaías vai até ele e diz: pede um sinal, qualquer um, e eu te darei. Então Acaz diz: eu não vou tentar o Senhor. É irônico, porque o homem que tanto tentou o Senhor com a sua idolatria e os seus sacrifícios de criança, não queria tentar o Senhor com o sacrifício, não queria tentar o Senhor com um teste, pedir um teste ao Senhor para que ele pudesse crer. Se ele não cria, Deus se humilha a esse ponto que o rei mais idólatra, ele ainda chega e diz: se você não crê em mim, peça um sinal para que você creia. E ele diz: eu não vou tentar o Senhor. Isso é como é que eu posso dizer? Aquilo que Acaz dizia ser religioso era totalmente equivocado. Quando a gente lê a história de Acaz, a gente acha que ele é alguém que não dá a mínima para Yahvé. Mas quando a gente vê esse texto em Isaías, a gente percebe que ele se dizia judeu, se dizia ser rei de Yahvé, e ele cria piamente nisso, mas isso estava totalmente equivocado em sua cabeça. O que realmente era ser um rei do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não entendia isso, e era o que acontece muitas vezes. É o que Miqueias está falando bem aqui. Essas pessoas são corruptas, mentem, enganam, matam, tiram das mulheres a sua moradia, elas exploram as crianças, e ainda se dizem ser servos do Deus Altíssimo. Elas não entenderam quem é o seu Deus. Por isso Miqueias, no capítulo 3, ele pergunta: o Espírito do Senhor mudou? Eles não estavam entendendo quem era Deus. Eles achavam que poderiam fazer tudo isso e ficar impunes. Talvez eles nem se perguntaram se o que eles estavam fazendo era certo ou errado. Existe uma coisa que acontece muito nos nossos dias, que é institucionalizar o crime. Muita coisa no nosso governo é errado e é institucional. Então eles dizem: o Senhor está no meio de nós. Nesses 3 primeiros capítulos, o que está acontecendo é que Deus está mostrando o pecado do povo. Ele cresce esse pecado. Existe um pecado na capital, que ela se espalha por todos os lugares, por todos os reinos. Existe um pecado que está no coração de cada um de vocês. Existe um pecado até mesmo na liderança. Os profetas é quem deveriam denunciar o pecado. Os profetas é quem deveria ensinar o povo o que é certo ou errado. Mas até mesmo eles estão em pecado. O que Miqueias está querendo mostrar aqui é que não existe mais esperança. Existe um versículo que eu não me lembro, que Isaías fala assim: a verdade caiu na praça.
Isaías é contemporâneo de Miqueias. Eles profetizaram praticamente na mesma época. Tudo que Isaías fala sobre o povo, que ele denuncia sobre o pecado do povo, é exatamente o que acontece também em Miqueias. Quando ele diz assim, a verdade caiu na praça, o primeiro momento que eu pensei foi que existe uma grande mentira, uma grande mentira, e essa verdade veio à tona na praça. Todo mundo de uma hora para outra soube dessa grande mentira. Só que não, é o contrário. E se a verdade caiu na praça, ela significa que a mentira se tornou verdade. A mentira se tornou verdade. O crime se tornou normal. Se tornou institucional. Todo mundo aceita, todo mundo faz. E é isso aí. E era o que estava acontecendo aqui. Isso daqui não existia mais como. É por isso que existe um momento que diz que as suas chagas são incuráveis. A sua doença é incurável. Porque não existe solução para isso. Existe uma história de quando o exército americano foi para o Afeganistão, expulsando o Talibã. Eles vieram e colocaram uma nova política ali, e colocaram alguém deles como líder. Só que eles não tinham a consciência ocidental do certo e errado. E esse líder, ele governou como ele sabia governar. E o governo dele era opressor. Não adiantava porque não adiantava simplesmente você implantar uma democracia. Você tinha que ensinar o que era realmente isso para aquele líder político. Resultado, com o passar dos anos, aquele governo se tornou extremamente corrupto. Até mesmo escravidão de pessoas começou a ter. Não dava mais, não tinha como fazer. Era incurável aquele sistema político. Ninguém sabia como governar melhor que aquilo. Eu me lembro que uma estudiosa de educação, ela disse uma vez que a educação no Brasil, ela tem problemas sérios que você não consegue mais resolver. Como é que você vai pegar e chegar e dizer para milhares e milhares de professores que eles não estão aptos a lecionar? E o que eles fazem? Eles têm que remendar certas coisas no sistema educacional para ver se funciona, porque o sistema todo já foi feito errado. É o que Miqueias está falando aqui. A doença é incurável. A corrupção está tão no centro das pessoas, no viver das pessoas, na política, na vida das pessoas, que elas simplesmente não têm um exemplo melhor de como ser, um exemplo melhor de como fazer uma liderança nacional. E acredito que isso seja um dos motivos do exílio, porque Deus tem que tirar todo mundo de onde está, levar para o exílio, para que anos depois, quando eles vierem, eles comecem do zero, porque do jeito que está não dá. Miqueias, nesses 3 primeiros versículos, ele também denuncia aonde está a confiança do povo. E é justamente isso que corrompe toda uma nação, todo um sistema político, todo um sistema religioso. Onde está a sua confiança? Esse povo estava com a crescente ameaça de exílio,
guerra, invasão. E eles tinham que confiar, eles tinham que dar um jeito nesses problemas. Eu me lembro que existe um momento que Israel se junta com outros 2 reinos e eles querem guerrear contra Judá. Então Acaz pega e envia carta para a Síria e diz: a Síria, eu sou teu servo, venha e me defenda. Isso é criticado, muito criticado por Isaías, porque ele deveria ter confiado no Senhor, que o salvaria desta guerra, e ele não confia. Olha só que interessante, ele se entrega a um reino porque ele acha que isso é a melhor forma de se salvar de uma invasão. Esse reino vai querer invadir Israel futuramente. As pessoas aqui que Miqueias denunciam, elas estão acumulando riquezas, e por isso estão tirando terras de pessoas menos afortunadas, estão comprando as terras dela, o que não era para ser feito. Elas estão confiando em suas riquezas, estão confiando no suborno de juízes para lhe livrar de certas acusações, estão confiando em seus amigos políticos, em suas alianças políticas. Por vezes o povo de Israel, os reis de Israel vão confiar ora na Síria, ora vão confiar no Egito, ora vão confiar até mesmo na Babilônia. Eles querem arrumar uma solução para essa crise de invasão, de iminente invasão, sem Deus. Deus nesse momento, ele sempre é trazido como a salvação de Israel, a esperança de Israel. E eles não precisam de aliança nenhuma. E é justamente o que acontece quando Senaqueribe vem invadir. Ninguém os ajuda, a não ser o povo, a não ser o Deus do povo de Israel. Mas isso ainda não tinha acontecido nesse momento. Então Miqueias inicia o capítulo 4. Quando ele tira todas as esperanças do povo, quando ele diz que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão destituídos da sua terra santa. Todos estão destituídos de sua segurança. Eles tinham o templo, eles tinham o culto, eles tinham os sacrifícios, eles tinham tudo para ser fiel. E eles eram zelosos, isso é o que é impressionante. Eles tinham zelo, eles sacrificavam, eles iam para o culto. Então por que que Deus está os reprovando eles? No capítulo 4, ele já começa a falar coisas boas. Nos últimos dias acontecerá que no monte do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas os povos, e eles acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venha, subamos ao monte do Senhor, o templo de Deus de Jacó. Eles nos ensinará os seus caminhos, para que entendam as suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, resolverá contendas entre as nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados,
e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Esse verso está praticamente todo ele sem quase nenhuma alteração em Isaías. Ele começa a falar da glória do Senhor, dos últimos dias, daquilo que realmente vale a pena confiar. E no verso 6 ele diz: naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos. Eu acho que na Almeida Fiel, vai ter ajuntareis os mancos. No verso 7, farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, daquele dia em diante, para sempre. Ele reunirá os fracos de coração, os fracos de espíritos, aqueles que não colocaram a confiança na força política, na força do poder, da riqueza e da influência. Os fracos serão os remanescentes do Senhor. E ele continua profetizando. Que é incrível, porque ele começa a profetizar aquilo que vai acontecer nos evangelhos. E no 13 ele: levantem-se e debulhem, ó cidade de Sião, pois eu darei a vocês chifres de ferro e casco de bronze, para despedaçar muitas nações. De que ele está falando dos 12 apóstolos. Quando eles serão enviados na força do Senhor, os seus cascos serão de bronze. Eles andarão anunciando o evangelho do Senhor e despedaçarão muitas nações. Quando ele chega no capítulo 5, a gente vê o clímax de todo o livro. Mas tu, no verso 2, Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, em ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Sua origem, então, estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até aquela que está em trabalho de parto der à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele estabelecerá e será pastor na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles virão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e ele será sua paz. Aqui a profecia de Jesus Cristo sobre o Messias que virá de Belém. E aqui Miqueias está comunicando ao povo o que realmente é seguro, o que realmente deve haver confiança, que haverá salvação. Miqueias, ele prega o evangelho no Antigo Testamento. Miqueias, ele olha para o povo, vendo que o pecado é incurável, e simplesmente sacrifícios não serão suficientes para fazer os corações dessas pessoas se converterem. Precisa de algo mais. Precisa de Jesus Cristo.
E ele continua no 5, depois que Cristo vem, o que acontece? No verso 12 do capítulo 5, quando Cristo vem sobre o seu povo, acabarei com a sua feitiçaria, e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei no meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. No verso 12 ao 15, Miqueias diz o que acontece a partir do momento que Cristo vem. Que existe uma mudança que não é externa, essa mudança será interna, nos corações das pessoas. Enquanto eles confiarem na sua religião, enquanto eles confiarem em seus sacrifícios, eles nunca terão mudança completa dentro de si. Então Cristo virá, para que essa mudança seja dentro de si. Então no capítulo 6, verso 3, ele diz: meu povo, o que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito, eu redimi a terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-los. Meu povo, lembre-se de que Baraque, rei de Moabe, pediu do que Balaão, filho de Beú, respondeu. Responde a virgem que você fez desde Sidom até Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Aqui ele está falando, Deus se humilha e pergunta: o que eu fiz contra vocês? Eu fiz muita exigência? Deus se humilha a ponto de perguntar: eu fiz tudo para que vocês fossem fiéis, fiz tudo para que vocês crescem em mim, mas vocês preferem outras coisas, preferem outros deuses, preferem outros reis, preferem outras seguranças. Eu os tirei do Egito, vocês atravessaram o Mar Vermelho por minha causa. Que mais provas vocês querem para confiar em mim? E aí no 6, ele fala que para mim é o tema principal do livro. Com o que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerro de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão, do fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostra a você, homem, o que é bom, o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ele está falando de uma religiosidade superficial. Eles achavam que era só dar sacrifícios, e se não fosse o suficiente, dava mais sacrifícios. Eles tinham dinheiro para isso. Israel não estava em plena miséria, eles poderiam dar mais e mais sacrifício, e Miqueias aumenta o preço ainda mais alto, até mesmo o filho. O que você estaria disposto a dar pela sua salvação? Eles achavam
que era simplesmente fazer sacrifício e os seus pecados eram perdoados e pronto. Somente se sacrificar e se sacrificar cada vez mais é o suficiente. Só que Deus diz que Ele quer obediência e não sacrifício. Ele quer obediência mais do que o sacrifício. Se as pessoas sacrificam bezerros, e no momento que sacrificam pelo seu pecado, dão as costas para pecar mais, isso não vale de nada. Era uma religiosidade que ia na base do simples fazer, para poder ter o favor de Deus. Era uma religião simplesmente de obras. No verso 16 do capítulo 6, ele diz: vocês têm obedecido os decretos de Urim e todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso os entreguei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão zombaria das nações. Esse verso ele diz que Urim foi rei de Samaria, rei de Israel, do povo do norte, do povo do sul, assim como Acabe, e eles foram, assim como Acais, altamente idólatras. E ele diz: vocês não são muito diferentes deles. No verso 7, o capítulo começa com Deus dizendo: que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão nas rapinas da vinha. Não há nenhum cacho de uva para provar, nem um figo novo que eu tenha desejo. Salmo 14 diz assim: Deus olha do céu para a terra, busca um justo sequer, e não encontra nenhum sequer. É o que ele está falando aqui. Não há ninguém em Israel que me dê prazer. No verso 7: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Miqueias, ele declara uma coisa que Atanásio falou. Atanásio é um dos pais da igreja, e ele é o pai da doutrina da Trindade. Atanásio de Alexandria, ele lutou contra as heresias arianistas. Quem não sabe, os testemunhos de Jeová seguem a doutrina arianista, onde eles não acreditam que Jesus seja Deus. E Atanásio lutou contra isso. Só que Atanásio venceu por um triz, porque em toda a sua trajetória ele estava perdendo. Até que um momento ele disse que se todo mundo fosse contra Cristo, então seria Atanásio contra o mundo. É justamente o que Miqueias está dizendo aqui. Quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Então no verso 14 ele levanta um clamor, ele ora: pastoreie o meu povo com o teu cajado, ó regente, ó rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Deixa eu pastar
em Bersã e em Gileade, como antigamente. Como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei minha maravilha. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. Porá a mão sobre a boca e tapará os ouvidos. Lemberão lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão, sairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Ele levanta um clamor e pede a Deus que pastoreie sua nação mais uma vez. O livro de Miqueias, ele tem uma divisão. Do capítulo 1 ao 3 ele fala de pecado. Do capítulo 4 e 5 ele fala de Cristo. E do capítulo 6 e 7 ele fala de redenção. Isso é basicamente uma escada para a salvação. O pecado ele é trazido aqui para que eles se arrependam. Ele fala de pecado para que haja arrependimento, para que eles vejam o pecado de si e eles se desesperem. Eu não estou agradando, meu Deus. Mas em vez disso, esse povo falava o que ele quer mais. O que mais eu tenho que dar de sacrifício para que eu possa ser perdoado? O 4 ao 5 é mostrado Cristo como a única forma de salvação. O Messias é a única forma de salvação. O 6 e o 7 vem a redenção. Ele fala de julgamento. Ele fala da tristeza de Deus. O que eu fiz a ti? Eu vou até você atrás de bons frutos e não encontro nada. Mas logo no último capítulo há um clamor de redenção. Acredito aqui que essa oração de Miqueias é como uma representação de Cristo que intercede por nós. Apacenta mais uma vez o teu povo. Em que nós estamos colocando nossa confiança? Será que estamos sendo religiosos demais? Será que temos visto o pecado que há em nós? Uma coisa difícil da gente admitir é que sempre haverá pecado em nós. Quanto de nós olha para si mesmo e se pergunta a Deus: onde está? Onde está o meu pecado? Jamais seremos perfeitos e devemos viver uma vida onde nos aperfeiçoamos em Cristo todos os dias, cada vez mais, até que Ele venha. Em quem nós temos colocado nossa confiança? Quem tem roubado nossa atenção? O que nós temos preferido mais? Qual é a coisa que mais passa pela tua mente? Isso é um ótimo teste para você. O que mais passa pela tua mente? É futebol? É o teu trabalho? É redes sociais? Riqueza, beleza, formas de se enriquecer? Ou é o teu Deus? Você tem contemplado de verdade a face do Senhor?
Você tem prazer em sua lei e nela medita de dia e de noite? Uma pessoa, ela pode ser a mais pontual e ainda assim não ser salva. Ela pode ter a voz mais bela para dar ao Senhor e ainda assim não ser salva. Ela pode ser o melhor pregador da nossa geração e ainda assim não ser salva. A salvação está em Cristo. Mas como assim? Em crer que Ele é a salvação. Miqueias exige uma confiança em Deus, uma fé em Deus, sem reservas, sem nenhuma reserva. A fé de que se o teu trabalho for prejudicado por causa dele, ele proverá. A fé de que você não precisa ser mais rico. A fé de que se você ferir pessoas ao teu redor, porque você é um cristão mais convicto, mais fiel, Deus proverá, Deus cuidará disso. O que Deus quer é aqueles que confiam nele, sem nenhuma reserva. Há muitas pessoas confiando em coisas inúteis. Há muitos pregadores hoje que confiam só porque tem 5 milhões de inscritos. Isso não vale nada. Deus levantará os fracos. Deus levantará mancos. Deus levantará aleijados. Inscritos não vale nada. Beleza não vale nada. Força não vale nada. Ele veio da menor tribo, sendo um homem mais fraco. Isaías disse que ele era sem beleza nenhuma para que o desejasse, sem expressão de força. Ele não teria a aparência dos homens mais ricos de hoje. Ele não teria aquela aparência forte e poderosa que o Elon Musk passa. Ele teria a aparência mais desprezível dos homens. Porque ele não dá a mínima para isso. Nele não está, essa não é a força dele. A força dele não está nisso. Meus irmãos, Miqueias é um livro que fala do Evangelho de Jesus Cristo, em quem você tem confiado para superar os seus pecados, em quem você tem superado, em quem você tem confiado. Somente Cristo pode transformar o teu coração, pode transformar quem tu és. Amém. Aleluia. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. O interessante do Evangelho é que ele se revela exatamente apontando aquilo que precisa ser mudado em nós. E isso é muito interessante. E eu queria que você agora fizesse uma reflexão pessoal e dissesse: o que tem que ser mudado em você? Em você. Porque toda vez que o Evangelho
fica pesado para você, é porque o pecado achou uma brecha para ficar. Querido, o evangelho não é cansativo. Jesus fala de um fardo leve. E é interessante quando Deus chega aí, como o George falou, né, perguntando: filha, filho, está cansativo para você os cultos? Está pesado para você esse momento? Você não pensa sobre isso? Filha, fazer 7 dias de jejum, será que eu estou botando pesado para você? É tão interessante, gente, porque depois de tanto tempo, os médicos estão começando a mandar o povo jejuar. Fazer jejum é saudável. Para uma geração que muitas vezes eu ouvi: pastor, não vou fazer o jejum, porque eu tenho não sei o que na barriga, porque eu tenho não sei o que, que eu passo mal. Aí você vai no médico, o médico diz assim: você tem que começar a fazer jejum. Você está comendo carboidrato demais, porqueira demais, por isso você está doente. Pensa nisso, gente. Às vezes a gente não quer ouvir a Deus, porque as coisas de Deus parecem pesado para nós. Aí a gente adoece, vai ao médico fala a mesma coisa. Aí você não quer ouvir a Deus, adoece, vai no psicólogo, o psicólogo fala a mesma coisa. Aí você não quer ouvir a Deus, adoece, vai no psiquiatra, e o psiquiatra fala a mesma coisa. E agora eu vou fazer porque é o jeito que eu estou doente. Não, querido, a gente sempre foi doente. O pecado é uma doença. Quando o evangelho pesa, quando é que o evangelho pesa? Quando eu não vou com a cara do irmão. Vou com a cara daquele irmão. Por que é que você não vai com a cara? Porque o pecado ainda acha espaço em você. Todo orgulho, toda avareza, todo ciúme, toda intriga, tudo que torna o evangelho chato e pesado é pecado. Fala comigo: pecado, abrindo espaço para morar. Queria que você mandasse fora agora o pecado. Eu sei que muitas vezes ele pode até parecer apaixonante, sabe? Mas Jesus tomou o lugar primeiro. Fala comigo: Jesus é o meu verdadeiro amor. Fala: Jesus é o meu verdadeiro norte. Jesus é o meu verdadeiro exemplo. Jesus. Aí você vai começar a ouvir Deus perguntando assim: filha, sua igreja está muito chata para você? Filho, eu errei você de te dar aquele pastor como pastor? Será que eu preciso dar a você uma pastora mais leve, filha, que entenda você? Hein, filha? Será que Deus errou com você, filho? Colocando estatutos tão pesados? Peraí, Jesus, adulterar, esse negócio de adulterar é pesado. Ei, se você só olhar e desejar, você já adulterou. Você que não está entendendo, o que está errado não é o adultério, é o querer adulterar. Se já está no seu coração, já virou pecado. Ah, mas se eu roubar o irmão, ei, só se desejar o que o irmão tem, para mim já está roubando ele. Quantos estão entendendo? Agora, quando eu não quero mais, se tornou leve. Você entende, Angélica? Se tornou leve, porque o pastor pode pregar até mais pesado se ele quiser. Eu não estou nem aí, eu não quero viver esse mundo mais. Ah, o pastor pode falar coisas até muito mais pesadas se ele quiser. Eu não quero viver, não é porque ele está falando, é porque eu não quero trair a minha esposa, eu não quero roubar, eu não quero mentir, eu não quero ser uma pessoa com malquerência. Alguém está aqui, por favor? Tem crente aqui nesse lugar? Ei, filho, eu tornei pesado para você a minha igreja. Está procurando um pastor mais mansinho, que fale de um 2026 mais fantástico. E quando vier a enfermidade, será que nunca vão explicar o Salmo 23 para você direito? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que está falando de fora?
nada me faltará. E quando falta? E quando a mãe fica doente? E quando falta o dinheiro da luz? E quando fala o dinheiro para comprar a cesta básica? Acabou de ser seu pastor? Ele está sendo cruel com você? Por quê? Porque você está esperando por fora. Começa a esperar por dentro. Porque ainda que você ande no vale da sombra da morte, se você tiver convertido por dentro, não temerá mal algum, porque Ele estará contigo. Fala comigo, o meu pastor. Fala, o meu pastor. Ele não está, sabe, cego que não esteja vendo, surdo que não esteja ouvindo. O meu pastor. Diga, eu confio em ti, Jesus. Vá, faça uma oração como Miqueias fez e diga, eu confio em ti, Jesus. Eu não entendo porque eu estou passando pelo que eu estou passando, mas o lugar do meu coração já está preenchido. Não há lugar para dúvidas, não há lugar para queixas, não há lugar para pesos, porque o Senhor já tomou conta de tudo, em nome de Jesus. E aí, quando as nações olhar para você, aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus que não vê o que você está passando? Aonde está o teu Deus? E você vai dizer, o meu Deus está no céu, mas também mora no meu coração, e Ele me fortalece para lutar essa guerra, e Ele me dará vitória em todas elas, em nome de Jesus. Mas Ele está me fortalecendo por dentro. Fala comigo, me fortalecendo por dentro. Um povo forte por dentro vence guerras externas. Um povo forte por dentro não se dobra a inimigos. Um povo forte por dentro não troca o seu Deus por deuses falsos. Oh Deus, oh Deus. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Canta alto, diz que você é apaixonado. Não há espaço para ingratidão, não há espaço para reclamação, não há espaço para murmuração. Os outros amores. 7 dias você vai se aproximar do Senhor, enquanto eles estão se aproximando da carne e da festa do pecado. Você vai fazer alianças com o Senhor, porque eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Levanta a mão e diz agora, vai. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. O que Ele fez com você? Bebida, queimou amor por droga, queimou amor por esse sexo desenfreado, queimou tudo. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Cante. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. O que eu quero é o Senhor. Pode me queimar, pode
levar você ao nível de sede e fome, mas é pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. E fogo em seus olhos. Canta, canta que você está apaixonado. Ele veio. Eu me apaixonar E todos os outros amores. Olha quem era você. Veja você na casa de Deus, se aprontando para viver momentos de intimidade com Deus. Fogo em seus olhos. Ninguém pode me dar o que Ele me deu. Ninguém pode me fortalecer como Ele me fortaleceu. Todos os outros. Eita, que testemunho forte é o seu. Todos os outros. Como você amava as festas, como você amava o carnaval, como você amava a carne, como você amava a prostituição. E olha você na casa de Deus, dizendo que não há espaço para essas coisas. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, Pode vir, pode me tornar. eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Pode me queimar, pode me queimar. Que eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir Queimar, pode vir Imagina, irmão, se nós pudéssemos, de alguma forma, ter garantia total que nós também poderíamos nos aprontar para 4 dias de pura visitação do Espírito Santo. Pura visitação do Espírito Santo. Alguém que está aqui essa noite já sentiu o Espírito Santo do alto, da melhor forma possível. No dia que Ele te batizou com fogo e com poder, no dia que Ele te curou, no dia que Ele te visitou de madrugada, no dia que Ele levantou a tua filha dos mortos, no dia que Ele levantou você dos mortos, no dia que Ele te curou, no dia que Ele te chamou. 4 dias. Quem trocaria o Senhor por essas coisas dessa vida? Quantas vezes o Senhor está esperando para que a gente entre no tempo de Pentecostes, um tempo de oração, um tempo de visitação, mas nós temos que nos tornar responsáveis. Não há como, querido, você ver o paraíso ainda hoje, se você na sua cruz não disser: mestre, lembra-te de mim no teu reino. Aquele ladrão que estava na cruz fez a parte dele e disse: Senhor, lembra-te de mim. E ele disse: ainda hoje estarás comigo. Você pode fazer a sua parte agora. Faça a sua parte agora. Faça a sua parte agora. Diga: Senhor, o que eu preciso fazer para que o Senhor me visite de madrugada? Você que tem sido visitado por pesadelos, você que tem sido visitado por insônia, você que tem perdido seu sono, você que os pensamentos estão cheios com as suas dívidas, com seus pecados, com seus problemas. Ei, essa noite a visitação será diferente. A visitação será do nosso Deus, do nosso Deus, do nosso Deus. Nos tornamos responsáveis. a chama não vai apagar. Faça a sua parte agora, faça a sua parte, comece a orar. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Sabe, irmão? Às
Às vezes nós estamos ali quietinhos no nosso canto sofrendo, esperando o Senhor. Quietinho, quietinho, quietinho. E a gente diz assim: Senhor, tira esse inimigo de perto de mim. Olha isso. Às vezes a gente diz assim: Deus, tira o inimigo de perto de mim. Não é o inimigo, é Deus. É Deus. Quem levou Jesus para o deserto não foi o inimigo, foi Deus. Quem levou Jó àquela situação não foi o diabo, não, porque o diabo não tem autoridade sobre a nossa vida, é Deus. Agora eu estou te perguntando, irmão, vou perguntar a você, como se essa pergunta também serve para mim, amém? Até aonde você vai aguentar? Porque você acha que é o diabo e é Deus te espremendo. Só vai sair azeite bom de você espremendo você. Espremendo você. Fala comigo: eu não vou mais resistir, eu vou me entregar. Coloque a mão no coração e diga: eu vou me entregar agora. Eu me torno responsável. A chama vai apagar. tá acesa, essa chama tá acesa ainda a hora. Me tornando Responsável. você ainda a hora. A chama não vai apagar. Você está entendendo o que você está cantando? Vou me tornar responsável. Durante o carnaval não vai. A chama Não vai apagar. eu não vou desejar essas coisas. Eu não vou ceder ao inimigo. A chama não vai apagar. Fala ao irmão aí do teu lado. Diz a ele assim: não fica triste. Você não está sozinho. Diga: você não está sozinho. Aquele que está contigo é maior do que está no mundo. E Ele colocou pessoas do seu lado para te ajudar a reacender essa chama. Você pode abraçar alguém que você conhece agora, uma pessoa que você tem intimidade com ela, e dizer assim: irmão, recebe esse abraço quentinho, porque a chama não vai apagar em você. Recebe esse abraço quentinho. Se você está frio, eu vou acender você. Diga: se você está frio, eu acendo você com a chama do Espírito Santo que está em mim, que vem sobre a sua vida e não vai deixar que você se apague. Agora convide o irmão para orar. Vamos fazer nosso circo de oração agora, orando uns pelos outros, homens com homens, mulheres com mulheres, juntos em oração. O Senhor nos aquece essa noite. O Senhor levantará no meio do seu povo homens e mulheres com coração em chamas, com coração incendiado, com coração apaixonado, capaz de aquecer a irmã, capaz de aquecer o irmão. Eu queria que a dona Geralda passasse para o meio e o Wilson passasse para o meio da roda e começassem agora a profetizar sobre as vidas, a orar sobre as vidas, a dizer: fogo do céu, desce no meio de nós agora, desce no meio disso. Levantem as mãos como presbíteros e diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa chama que esteja fraquinha volte a queimar. Diga: em nome de Jesus, que essa enfermidade seja curada agora. Isso como profetas, a oração de vocês tem poder. É por isso que a palavra diz: se tem alguém doente no meio de vós, levem até os presbíteros da igreja. Eles vão orar sobre as pessoas, eles vão ungí-las com óleo e eles ficarão curados. Existe uma palavra poderosa no nosso meio aqui agora, que está resgatando vidas, resgatando ânimos, resgatando você que está triste, talvez atribulado, talvez sobrecarregado, mas o Senhor está te dizendo: você não está sozinha. As tuas lutas não foram esquecidas diante do Senhor, e
você não errou em permanecer fiel. Cansada, mas fiel. Em tudo atribulada, mas fiel. Às vezes perplexa, mas está fiel. Permanece fiel. E você sabe que o Senhor é aquele que te fortalece. E em nome de Jesus, agora se mova uma onda no nosso meio, uma onda de fé, reacendendo os nossos corações, reacendendo a nossa mente, fortalecendo o nosso ânimo para lutar as batalhas que virão durante esses dias. Os espíritos que regem essas festas, o espírito da carnalidade, da prostituição, muitas vezes da devassidão, o espírito que ronda de dia, do meio-dia à meia-noite, nós declaramos a falência de todos eles, e pelo poder do nome de Jesus, e se acenda em nós o Espírito da verdade, porque Ele não está escondido, Ele não está escondido, Ele está na ponta da tua boca. Começa a profetizar, mulher, começa a profetizar, homem de Deus, a dizer: a minha casa não será atingida, a praga não tocará nos meus, eu e minha casa estaremos guardados esses dias, louvando ao Senhor. Isso, abra a boca agora, comece a orar. Balance a mão do seu irmão, balance a mão da sua irmã, diga: não fique calada não, abra a sua boca, não fique calado não, abra a sua boca, profetize, profetize, profetize. Essa chama não pode apagar não, essa chama não deve apagar não. A chama não vai apagar, e nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu me torno responsável. A chama não vai apagar essa chama não. Eu me torno Responsável. Essa chama não vai apagar. não vai apagar. Essa chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama agora, como uma decisão pessoal, diga: quanto a mim, confiarei no Senhor. Fale como Miqueias, diga: quanto a mim, confiarei no Senhor. O homem, as situações, o dinheiro, as pessoas, tudo pode ser ajuda, mas eu confiarei no Senhor, porque é Ele que moverá. Fale: é Ele que moverá céus e terras para se fazer a obra cumprir na minha vida. Diga: meu Jesus, eu quero hoje colocar diante de Ti a minha vida, e que essa oração possa ser agradável aos Teus ouvidos. Diga: nada eu posso esconder de Ti, mas o meu coração hoje está aberto, mostrando o quanto eu sou fraco. Diga: mostrando o quanto eu sou dependente de Ti. Me fortalece. Diga: aumenta a minha fé, para que eu possa, durante esses dias, ser mais forte do que eu sou. Diga: durante esses dias, ser mais forte do que eu sou, porque eu entendo
essa salvação que há em ti, me tornando forte. Agora diga: os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, os meus pés, as minhas mãos, o meu coração, 7 dias consagrado a ti. Enquanto esse mundo estará se prostituindo, diga: eu estarei no Senhor. Diga: enquanto esse mundo estiver se deleitando em si mesmo, eu estarei no Senhor. Ao término desses 7 dias, diga: ao término desses 7 dias, eu estarei mais forte, com fé, diga: mais confiante, mais determinado, mais sábia, mais ungido, mais cheio dessa esperança que é inesgotável. Fale: uma esperança inesgotável no Senhor. Você pode abraçar alguém agora. Abraça essa pessoa. Diga a ela: a fé te mantém de pé. 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 A fé te mantém inteiro. Não se afaste do Senhor. Não se afaste do Senhor. Nos tornamos responsáveis. Comece a orar pela sua família agora. Pai, nós oramos pela nossa família. Nós declaramos, Senhor, que esses dias o mal não verá a nossa casa. Você pode levantar as mãos para a sua casa agora. Para a sua casa, onde você mora. Levante as mãos para lá e diga: em nome de Jesus, a minha casa é tua, Senhor. Consagra a minha casa, que o homem mau não veja, que esteja com uma cobertura tua, acampa teus anjos ao redor da minha casa, para que o mal não consiga ver, não consiga planejar, não consiga saquear, não consiga enganar, seduzir. A minha casa será como uma tocha de fogo esses dias, iluminada pelo fogo do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Diga: em nome de Jesus. Coloque as mãos agora sobre o seu coração. Aí está a sua família. Vai dizendo o nome delas agora, o nome deles agora. Pai, como um laço de sangue que o nosso coração bombeia, nós declaramos em nome de Jesus nosso amor pela nossa família. E nós te pedimos, Senhor, guarda eles. Diga: guarda eles. Aí vai passando pessoas na sua cabeça. Aí você vai dizendo nomes. Guarda Antônia, guarda Fátima, guarda José, guarda Pedro. Vai falando nomes. Aquele que está distante, que está em São Paulo. Aquele que está distante, que está no Rio de Janeiro, que está em outro estado. Aquele que está em Fortaleza. Aquele que você não tem acesso, o Senhor tem acesso a ele. Em nome de Jesus, diga: Senhor, o meu coração te pede agora, guarda a minha família, que o espírito de morte não possa roubá-los. Diga: que o espírito de morte não possa saquear suas vidas. Isso em nome de Jesus. Fale: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizimar, bora ofertar. Você que vai dizimar, que vai ofertar, levante suas mãos. Eles vão entregar o envelope a você. Você que vai fazer pelo Pix, o Léo vai colocar o QR Code aí nas TVs. Mas eu queria que o seu coração estivesse nessa oferta, que o seu coração estivesse nessa atitude de você realmente ofertar para o Senhor, dizimar ao Senhor. Irmão, não aceite ser crente pela metade. Não aceite ser um crente corrompido pelo dinheiro. Todo crente que não dizima, que não oferta, é corrompido pelo dinheiro, irmão. Não adianta.
Você não está ofertando outra coisa não, você está ofertando dinheiro. E por ser dinheiro você não oferta. E por ser dinheiro você não dizima. Você está entendendo? Porque você precisa. Eu preciso, sim. Mas a sua fé tem que ser maior do que a sua necessidade, amém? Então você que vai agora ofertar, levante suas mãos e diga: Senhor, é mais do que dinheiro, é o meu coração. Diga: é mais do que dinheiro, é uma atitude de fé. É mais do que dinheiro, é o meu coração liberto dessas coisas, liberto dessa mesquinharia. Vamos ficar de pé para a gente orar? Pai, nós oramos sobre as nossas finanças. Nosso dinheiro não é para comprar cachaça. Nosso dinheiro não é para comprar droga. Nosso dinheiro não é para comprar roupa imoral, para ir para carnaval. Nosso dinheiro é para nós e a nossa casa vivermos em Ti, sabendo que o Senhor é supridor de tudo. Que está meu dízimo e minha oferta, para em Ti meu coração sempre ser grato. Isso em nome de Jesus. Pode trazer, traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Você que está aí, coloque a mão na sua mente. Já vamos orando pela nossa mente agora. Isso, ore pelos seus pensamentos. A guerra da sua mente é exatamente aonde você ganha e perde. Pai, nós oramos pelos pensamentos. Nós oramos, Senhor, por aquilo que se confunde nos pensamentos, aquilo que muitas vezes não parece ser fiel a Ti, mas os meus pensamentos são Teus, e por isso não há dúvida em mim, porque não sou seduzido por mim mesmo. Fale: não sou seduzido por mim mesmo, porque sou apaixonado por Ti. Então os meus pensamentos são Teus, Senhor. Isso em nome de Jesus. A igreja diga. A igreja diga. Coloque as mãos no seu coração. Diga uma palavra sua que não seja minha. O Senhor, diga. Eu só vou terminar o culto quando você disser uma palavra para o Senhor. Será que eu termino hoje? Isso. Diga: Senhor, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Isso, o Senhor se agrada da sua oração. Isso. Pai, guarda essa igreja, guarda essa casa, guarda essa rua, Senhor. Guarda os membros dessa igreja, guarda as nossas crianças, guarda tudo que é Teu, Senhor. Isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Abrace mais uma vez o seu irmão.